Boa noite. Vamos iniciar em breve mais uma live com a Erlângea. Hoje com um tema pesado, que é suicídio. E cada vez que eu vou mexer com esse assunto, obviamente eu pesquiso e são números espantosos. É impressionante que ainda seja um tabu, porque é tão presente na vida das pessoas. E meu convidado hoje ele é padre, mas ele está vindo na condição de suicidólogo. Ele vai explicar depois o que é isso. Padre Lício Vale, que eu conheço há mais de uma década. Eu encontrei ele aqui quando ele tinha um projeto muito interessante de emprego, e como tudo que o governo se mete acabou sendo destruído por politicagem. Oi, Mariana. Obrigado pela presença. Vamos ver o que acontece aqui, se o sinal entra ou não. Padre Lício, Grande Erlanger, tudo bem? tudo bem? Uma alegria enorme estar É, com você de novo. essas lives eu tenho comentado que não é que seja nada que compense, né? Mas pelo menos eu estou reencontrando pessoas que eu gosto, que eu admiro, e agora você numa outra área de atuação. Acumulando as duas, né? Bom, Acumulando as duas. você já vai começar jogando da cintura para baixo, porque aí você me derruba, velho. Olha, eu ia Você sabe? poupar dizendo que é o seguinte: eu conheço muitos padres, Ah, mas o padre mais desbocado que eu já conheci na minha vida, assim, pô, não entrega, não entrega, senão os o, caras o não vão padre nem assistir a Lício, live, o velho. padre Lício fala mais palavrão do que uma redação inteira de jornalista. Mas, Lício, vamos começar aqui como todo mundo faz. Já sabem que o tema é suicídio, eu vou comentar a respeito depois. Mas, assim, de família você veio, infância, como é que se deu o estudo, a formação acadêmica, como é que você descobre a vocação religiosa, para depois a gente chegar nessa outra Tá. virada aí na sua vida. Bom, primeiro, brincadeiras à parte, só para dizer que também é uma alegria enorme estar com você e com todos os que nos acompanham nessa live. Você sabe do carinho, da amizade, da fraternidade que nos une, como diz você mesmo, há mais de uma década. Bom, Erlanger, eu sou nascido aqui em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo e nasci na Penha, né? Sou da ZL, favelado, corintiano, como a maioria dos paulistas, vocês aí cariocas, a maioria é Flamengo, né? Enfim. E nasci de uma família pobre, né? Meu pai era policial militar, começou como soldado da Polícia Militar, tal. Minha mãe dona de casa, eu sou filho único. E, assim, a minha família sempre foi muito religiosa. A minha avó materna era de missa dominical, missa diária. E eu era o neto encarregado de levar minha avó para a missa todo Ah, dia, com 5 anos de idade. Então, essa coisa da fé católica veio muito mais da minha avó materna do que propriamente da minha mãe e do meu pai e tal, embora a família toda fosse católica. E aí já entrando um pouco no nosso assunto, até que um fator determina o rumo, uma mudança fundamental na minha vida, que é o suicídio do meu pai. O meu pai se matou. Ele morreu por suicídio, e aqui eu já vou aproveitar para fazer uma correção, né, como suicidólogo, como pesquisador desse tema, até para a gente trabalhar essa questão do tabu, a gente não atribuir o verbo cometer ao suicídio. Porque quando você usa ou atribui o verbo cometer ao suicídio, você responsabiliza a pessoa. E a gente vai ver ao longo da live que, na verdade, a pessoa ela não é culpada, ela é vítima da sua própria dor de alma, enfim. Então, o meu pai morre por suicídio. Eu tinha 13 anos de idade, então aquela fase em que o adolescente está se identificando com a figura do pai, né?
o pai é o homem que você quer ser, enfim. E isso foi devastador. O suicídio do meu pai foi devastador na minha vida pessoal. Pra você ter uma ideia, Erlange, foram 30 anos de terapia para poder elaborar o estrago emocional que o suicídio dele provocou em mim. A gente vai falar disso mais lá na frente. Muito bem. Eu depois disso, saí da igreja, né, como todo bom adolescente, fui namorar, me iniciei na minha vida sexual, não entrei para o seminário de maneira casta, né, como antigamente. Entrei no seminário, já tinha 20 anos de idade. Tive uma decepção grande com eu fazia faculdade de administração de empresas nessa época. Tive uma desilusão grande. Eu me lembro que numa aula de introdução à teoria econômica, o professor disse na aula assim: daqui a alguns anos vocês serão administradores de empresas. Eu estou falando isso é 1977. Né? Eu tenho 64 anos, então estamos falando de 1977. O fundamental é o lucro. E aí eu, né, humanista, né, enfim, você já me conhece, levantei a mão com 20 anos de idade e perguntei para o professor, mas e os trabalhadores? E as pessoas? Ele olhou e disse assim: isto não conta. Erlanger, ele falou a frase, eu levantei da cadeira e vazei. O que é que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não tem nada a ver comigo. Muito bem. E aí, eu comecei de novo a me aproximar da igreja e tal, e conheci um seminarista que fazia pastoral de final de semana na paróquia onde eu frequentava, e ele começou com umas conversas assim para mim: Lício, você nunca pensou em ser padre? Né? Olha, Deus está te chamando. Ele era um negrão, assim, preto, sabe daqueles preto, azulão, um sujeito maravilhoso. E eu sou muito brincalhão, você me conhece. Eu falei: negão, você deu um 2, velho. Que Deus está me chamando, não estou ouvindo voz de Deus, coisa nenhuma, tal. E ele dizia assim para mim: não, cara, você vai ser muito feliz se você for padre e tal. Bom, e um dia nós tivemos uma conversa muito séria sobre o que era ser padre. Né? Porque para mim ser padre era uma coisa chatíssima. Né? Então, na minha visão de adolescente, de jovem, né? Ser padre era um cara que não namorava, não transava, trabalhava de domingo. Uma coisa muito chata. Né? E aí ele me apresentou uma visão tão bonita do sacerdócio. Claro, eu tinha fé católica ainda, que era aquela coisa assim, do padre ser um outro Cristo, ser um outro Jesus, né? E servir a Jesus nos pobres. Né? Ver Jesus não só dentro dos templos, mas ser para os outros Jesus, servindo sobretudo os pobres, os mais fracos, os mais caídos, os mais frágeis. Cara, esta visão me enlouqueceu. Como bom adolescente, jovem, né, 20 anos, saí da conversa dizendo: eu vou ser padre. Cheguei em casa, minha mãe disse: mais uma loucura do meu filho. E aí a minha mãe meio que me desafiou. Ela disse: eu só vou acreditar que você vai ser padre no dia da sua ordenação sacerdotal. No dia que você for, aí eu vou botar fé. E aí foi. Né? Aí eu fui falar com um outro homem que teve uma influência muito grande nessa decisão, o cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, de saudosa memória, quem o Brasil e a história do Brasil, a história da nossa democracia tem que sempre reverenciar. Né? Aí eu fui conversar com Dom Paulo, e Dom Paulo fez uma coisa muito legal comigo. Dom Paulo disse: você tem 20 anos, já está fazendo uma faculdade, vamos fazer o seguinte, vai para o curso de filosofia, fica em casa, continua trabalhando e entra no seminário mesmo quando você for para teologia. Né? Então, e aí foi isso. Eu fiz o curso de filosofia, e aí quando cheguei na filosofia, né, aí claro, aí me achei, né,
E aí, aos 26 anos de idade, pelas mãos de Dom Paulo Evaristo Arns, eu me tornei padre da Igreja Católica. E, claro, anos depois, até um pouquinho já para introduzir o nosso tema, claro que essa questão do suicídio do meu pai, como eu já disse, vou contar em detalhes nessa live de 3 horas e 45 minutos que vamos fazer, porque padre e suicidólogo fala um pouco, e jornalista também, enfim, estou brincando. E eu decidi, depois de alguns anos, de fato, estudar esse assunto. Eu publiquei um livro sobre esse assunto, né, Foram Deixados para Trás. Isso eu queria te interromper. Pelo seguinte, não é coincidência. Quando eu estava morando em Portugal, minha mulher psicanalista, ela promoveu, de forma voluntária, grupos de conversas. Né? Quando foi o suicídio, teve que fazer 2 grupos. E a gente verificou, e uma das organizadoras, acho que a mãe tinha se suicidado, como é uma cicatriz que, quer dizer, é diferente você perder pai e mãe com qualquer outra situação. Tanto que a pessoa não se liberta, você faz terapia, mas acabou voltando. Assim, qual é o sentimento, se é que pode dizer assim, é de culpa por não ter percebido, é de raiva porque deixou para trás, medo de que seja alguma coisa genética, que você seja um suicídio em potencial também? É tudo isso e mais um pouco. O luto, ele é um processo doído, né? Ele dói muito perder alguém que você ama. Mas no luto por suicídio, esta dor é potencializada. E todos esses sentimentos, Erlanger, e eu sou pesquisador nessa área de luto, de suicídio, e obrigadíssimo por você ter me convidado. É assim, o luto é diferente porque no suicídio a gente nunca tem o porquê. O porquê. Porque é o porquê que dá sentido à perda do ente querido. Morreu por Covid. Morreu porque um policial confundiu meu filho com um bandido e matou. Então, todos esses sentimentos que surgem no luto, a tristeza, a raiva, a culpa, né? Você canaliza para o possível responsável pela perda ou pela situação que foi responsável pela perda do suicídio. Eu preparei uma música de fundo aqui na nossa live, que são as 2 cadelas, pastoras alemães deste tamanho, que eu não tenho como prender, eu moro em casa, então... Não tem problema não. É o que você chama nos seus textos de pós-venção? Isso. A pós-venção, a pós-venção, a suicidologia é uma ciência... Só para terminar, e aí eu volto lá. Então, potencializa a dor porque a gente não tem esse porquê. O porquê morre com a pessoa. Por isso, o luto por suicídio, ele é um luto mais difícil, um luto mais complexo, porque o porquê morre com a pessoa que atenta contra a própria vida. Não só nos meus textos, né? A suicidologia é uma ciência muito nova. Ela nasceu nos Estados Unidos e ela nasceu fruto dos trabalhos de um psicólogo americano chamado Edwin Schneidman. E o Schneidman, a suicidologia é a ciência que estuda o fenômeno do suicídio. Basicamente, nas suas 2 grandes formas. Na prevenção, então, tentar evitar a morte, e o que a gente chama de pós-venção, que é o cuidar do luto, da dor, das pessoas, dos parentes, dos amigos, dos colegas de trabalho que eventualmente perdem uma pessoa por suicídio. Agora, essa coisa que eu falei, absolutamente de quem está de fora, fica o medo, isso obviamente não é genético, né? Mas fica uma carga assim
Será que eu também tenho essa tendência? Eu tentei 5 vezes, para te dar um exemplo. Eu não saía de casa dizendo que eu ia me matar. Mas eu enchia a cara, né, e dirigia bêbado, em altíssima velocidade. Não tinha radar naquela época, para você ter uma ideia. Eu adorava Passat TS. Não preciso te falar mais nada, né? Eu tive 5 Passats TS, capotei os 5. Então, eu não saía de casa dizendo eu vou me matar. É importante a gente falar disso, porque o suicídio não é genético. Então, não se transmite pelos genes. O que se transmite? A transmissão é epigenética, né? É fora da genética. O que se transmite é a carga emocional da família. Teu sinal está meio ruim. Tá meio, tá um pouco ruim o teu sinal. O seu áudio. O seu áudio. Agora esse áudio sem imagem. Travou. Está mesmo. Oi, Eu já estou acostumado travou? com isso. Voltou? Internet no Brasil é. Voltou, né? Agora voltou. Você Opa! estava falando Travou que de você novo? mesmo teve várias tentativas. Tá ouvindo? Não, está É, indo bem. então, eu tive várias tentativas. Então, assim, o que se transmite é uma, digamos assim, uma herança emocional. O processo autodestrutivo é que é transmitido para quem está próximo. O Schneidman vai chamar isso de princípio de suicidabilidade. Isso explica porque, às vezes, acontece um mesmo suicídio em várias gerações diferentes de uma família, sabe? O avô se suicidou, depois um tio se suicidou, enfim. Então, não é genético, mas, por exemplo, a estrutura depressiva familiar ou o ambiente autodestrutivo, né? Isso se transmite de uma geração para outra. Então, você está dizendo que seria recomendável a toda pessoa que perdeu um ente querido por suicídio que seja mais atenta, faça terapia, tem que ter um cuidado especial. Legal, sim. As pessoas que perderam pessoas queridas por suicídio são chamadas de sobreviventes de suicídio, né? Então, o trabalho de pós-venção, o cuidar da dor, do luto de quem fica, na verdade, é um trabalho de prevenção para a geração seguinte. Entendi. Na verdade, é um trabalho de prevenção para a geração seguinte. Por isso que uma coisa está necessariamente ligada à outra. Então, os sobreviventes de suicídio devem também procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, enfim. Nós falamos, porque eu sabia que você era filho de suicida, a gente começou pelos que ficaram, né? Agora vamos aos que foram. Números. Como é que é o número de suicídio no mundo, no Brasil? Você está me ouvindo? Então, Erlanger, os dados que eu tenho são do relatório da Organização Mundial de Saúde de 2019. Então, todos os dados que eu vou dar
são dados da OMS. Em 2019, 1 milhão de pessoas se matavam no mundo por ano. Então, 1 milhão de pessoas se matam no mundo por ano. A cada 40 segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida no mundo. No Brasil, 40 pessoas se matam por dia. Isso são números alarmantes. Eu costumo dizer, isso é um ônibus lotado que cai numa ribanceira por dia no Brasil de pessoas que se matam, né? Esses números devem ser maiores, e como as pessoas não registram como suicídio, acidente, ninguém registra, acho que não tem causa-morte suicídio, né? Tem? Não, tem, entra nos registros como tentativa de suicídio. Então, por exemplo, só é notificado casos que chegam nos hospitais. Ou, por exemplo, a pessoa se enforcou em casa. Bom, então, na hora de fazer o exame, o atestado de óbito, o médico certifica que foi suicídio. Então, o número de subnotificações é altíssimo. Era nesse ponto que eu queria chegar. Se os números oficiais são esses, os números, vamos dizer, na realidade, devem ser muito maiores. É igual? O índice do Brasil é parecido com o do mundo? Olha, a média mundial é de 10,2 suicídios por 100 mil habitantes, né? Há países que as taxas de suicídio são muito altas. Por exemplo, o Japão é 14,1 para 100 mil habitantes. A França é 12 por 100 mil. O Brasil é 5,1 na média. Você vai dizer para mim, pô, é pouco. Eu estou falando na média. Agora, isso me dá a oportunidade de falar uma coisa. Por exemplo, na população indígena, no Brasil, a taxa é de 23,1. Então, é altíssimo o índice de suicídios na população indígena no Brasil. Só para citar um exemplo, então, a média fica 5 tal, por 1, parece baixa, mas tem grupos populacionais em que a taxa de suicídio é altíssima. É altíssimo as taxas de suicídio no Brasil, na população LGBTQIA+, é altíssimo o índice de suicídios na população indígena, é altíssimo o índice de suicídio em profissionais da saúde, médicos, veterinários, enfim. Então, mas na média, a média do Brasil, comparado com outros países, é uma média ainda pequena. Mas os números no Brasil crescem assustadoramente. Então, até nisso, o Brasil também é muito desigual. Eu li um dos textos seus que você falou que me chamou especial atenção. Eu sou deficiente auditivo, mas eu estou na categoria surdo que ouve. Então, eu não estou absolutamente... Mas você tinha um texto que dizia que entre deficientes auditivos também é maior. Sim. É altíssimo o número de suicídio em pessoas com deficiência auditiva, porque eles não se comunicam, né? Há casos, por exemplo, Hernandes, inclusive de pais que não falam com os seus filhos e aí eles se fecham e aí vão para a depressão e vão para outros fatores de risco para suicídio. Mas é uma outra população onde as taxas de suicídio são de fato muito, muito altas. Eu quis chamar a atenção disso, não é porque eu sou deficiente auditivo, até porque eu ouço, mas é que muita gente não sabe que é deficiente auditivo. Acha que está ouvindo normal, na verdade não está ouvindo. A gente conhece histórias assim de escola que a criança não vai bem, ou é porque ela não enxerga bem, ou às vezes tem deficiência auditiva. Mulheres e homens é o mesmo número, mesmo índice? Não.
As mulheres tentam mais do que os homens. O número absoluto de tentativas para em mulheres. Porém, o número de mortos por suicídio é maior em homens. E por quê? Porque os homens usam meios mais eficazes. Né? Então, por exemplo, meu pai se joga debaixo de um caminhão. As mulheres, por exemplo, tomam uma medicação, aí erra na dosagem, ou tenta se enforcar e aí não faz o nó direito. Então, o número de tentativas, as mulheres tentam mais do que os homens. Isso no mundo inteiro e no Brasil também. Mas o número absoluto de mortes é maior em homens. A taxa... Como é uma... Desculpa, só para concluir o raciocínio. Não, conclui, claro, mundial, a taxa mundial, para você ver a diferença, eu até anotei para não esquecer, a taxa é 6,5 de mulheres por 100 mil e de homens é 17,9 no mundo. Então, para você ver a diferença. Por 100 mil. Como você citou... 6,5 são mulheres e 17 são homens. Como você falou que os homens, na verdade, as mulheres tentam mais, os homens, vamos dizer, são mais bem-sucedidos, vamos usar essa expressão, não deve se distinguir a pessoa que efetivamente tentou se matar da tentativa de suicídio. É pergunta, tá? Da pessoa que, na verdade, ela quis chamar, assim, usa até uma expressão rude, falso suicida. Aquele que fez a tentativa, mas não era para morrer, era para chamar a atenção. Existe essa categoria? Existe. Bom, e aí, assim, primeira coisa que eu penso que é importante a gente dizer, antes de tudo, o suicídio é uma comunicação. Né? Eu penso que esse é um conceito importantíssimo a gente entender. E a tentativa de suicídio, mais ainda, a pessoa está comunicando que ela está com uma dor de alma. A alma dela dói. Né? O Schneidman estudou o fenômeno do suicídio a vida inteira dele. E ele chegou a uma conclusão. E que se a gente entender isso, Erlanger, eu acho que a gente tem a chave hermenêutica para entender todo o processo do suicídio. Se depois der tempo, até conto a história do suicídio do meu pai, que eu acho que é um exemplo claríssimo desse conceito do Schneidman. Para o Schneidman, o suicida não quer matar sua vida. O suicida quer matar a sua dor de alma. A sua dor de alma. Que ele não sabe mais o que faz com ela. Porque o Schneidman tem uma coisa muito, muito interessante. Ele diz o seguinte, que nós temos um instinto natural, que é da preservação da vida. Né? Eu costumo brincar, né? Você está... aqui em São Paulo a gente não tem praia, mas você vai aí para a praia no Rio, você não vai ver ninguém se afogando e dizendo tchau, amor! Tchau, filhinha! Não, o cara, a gente tenta, porque há um instinto natural de preservação à vida. E o Schneidman diz o seguinte, só uma dor enorme, só um desespero muito grande, quer dizer, você não ter esperanças de cuidar, de tratar da sua faz você ir contra um instinto natural, um instinto humano. Né? Então, o Schneidman vai dizer, o suicida não quer matar a sua vida, ele quer matar a sua dor. Eu costumo dizer, Erlanger, e aí só para voltar um pouco na sua questão, é assim, quando alguém tenta chamar a nossa atenção, ela merece a nossa atenção. Não, claro, eu não estou tratando numa outra categoria, mas assim, é que existe, é aquilo que você falou, né? O seu pai se atirou debaixo de um caminhão, é diferente de alguém que tomou mais 10 comprimidos do que o recomendado, né?
Sim, não, por exemplo, eu atendo, né, no meu trabalho como suicidólogo, por exemplo, tenho jovens que eu atendo que a pessoa, o jovem tomou medicação e aí daqui a pouco liga para mim e diz, pelo amor de Deus, me leva para um socorro que eu não quero morrer. Né? Por exemplo, esses dias uma menina que eu acompanho, ela se cortou toda, tal, chegou lá na UPA, né? No antigo pronto, eu ia falar pronto-socorro, porque eu sou do No milênio fundo é a mesma passado. coisa. Enfim, nem existe mais Só muda pronto-socorro. de Mas, nome, enfim. só muda de E aí nome de ela acordo chegou com o lá, político. aí o cara chegou lá. É isso, é. Enfim. Aí ela chegou lá, o enfermeiro falou: você quer ligar para alguém? Ela ligou para mim, desesperada. Padre Luiz, corre para cá, eu não quero morrer. E ela tinha acabado de tentar suicídio. Então, é assim, sempre volto. Esses são exemplos claros de que a pessoa, e a grande maioria, por exemplo, das pessoas que pulam e que sobrevivem, relatam que imediatamente após pular, se arrependem. Então, esses todos são dados para mostrar que a pessoa não quer matar sua vida, mas quer matar a sua dor. Você falou em jovem, era outra categoria que eu ia tratar, que eu fiquei assustado. Ela Assim, quer. na Espanha, eu vou querer saber sobre o Brasil, tirando morte natural, geralmente jovem morre por acidente automobilístico. A Espanha chegou a um período que jovens tinham mais mortes por suicídio do que acidente automobilístico. É um risco maior, vamos dizer assim, entre os jovens? A Organização Mundial da Saúde, nesse relatório sobre suicídio de 2019, Erlanger, diz que no Brasil o suicídio é a segunda causa de mortes entre adolescentes e jovens no Brasil. O primeiro, no Brasil, ainda é acidente de trânsito, mas no Brasil o suicídio já é a segunda causa de mortes na faixa dos 15 aos 29 anos. E o que me preocupa é que esses números estão crescendo. E é a faixa onde mais cresce o número de suicídios, é exatamente nessa faixa de adolescentes jovens. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que eu não sei se tem resposta, mas você é especialista. Uma conhecida minha, que aparentemente bem de vida, bem profissionalmente, não é muito próxima, mas bem conhecida, bem no casamento, tudo resolvido, um belo dia ela chega no escritório dela e se mata. Não tinha nenhum sinal aparente. Não é possível, na família, a gente tem que ficar atento a que sinais. Ou é impossível, precisamos conversar, mas tem como uma família ficar... Também não vai ficar feito uma paranoica, mas como é que você pode perceber e ajudar? Tá. Antes de responder essa pergunta, eu penso que é importante a gente entender o fenômeno do suicídio. Porque é um assunto tabu, não se fala de suicídio em lugar nenhum, né? Paira sobre o suicídio um grande pacto de silêncio. As famílias não falam, porque falar dói mexer na ferida. As instituições não falam, porque a primeira ordem, quando acontece um suicídio, abafa o caso, porque as instituições não querem arranhar sua imagem institucional, né? Então, como a gente nunca fala, a gente tem um monte de tabus na cabeça temos um monte de tabus na cabeça sobre o fenômeno do suicídio. Primeiro, o suicídio ele é o final de um processo que vai se instalando na vida da pessoa, Erlanger. E esse processo é feito de 4 etapas. Primeiro, há sempre uma dor de alma presente, né? Como diz o Schneidman, há sempre uma dor de alma presente. Uma dor, um trauma, uma dor de alma. Que a pessoa não sabe como lidar. O primeiro passo, a primeira etapa do que a gente chama tecnicamente de comportamento suicida
é a ideação suicida. A pessoa começa a ter pensamentos recorrentes de morte. Esse é o primeiro estágio do processo. Aí a pessoa já está em risco de suicídio, né? Se ela não lida com a dor dela, ela evolui para a segunda etapa do processo. Ela faz um plano, ela planeja o seu suicídio, né? Normalmente, nesta fase, na segunda fase, a pessoa decide o método, possível local, horário. Então, vou dar um exemplo. Vou me matar enforcado no banheiro da minha casa, domingo à noite, depois dos gols do Fantástico. Nem sei se tem gol dos Fantástico ainda, mas enfim. Lá no banheiro de casa, depois que está todo mundo dormindo. Ou seja, a pessoa planeja. Se ela não é cuidada, se ela não é tratada, terceiro passo, ela evolui para o que a gente chama a tentativa de suicídio. O que é a tentativa de suicídio? A tentativa de suicídio nada mais é que a pessoa tenta executar o plano que ela traçou. Se ela obtém êxito, o suicídio está consumado. Então, o suicídio ele é o final de um processo que vai se instalando na vida da pessoa. E a pessoa, em comportamento suicida, ela dá sinais. Quais sinais? Sinais de fala. Então, atenção às falas. Falas diretas. Às vezes a pessoa fala diretamente. Eu quero morrer, eu vou me matar, eu não aguento mais viver. É muito comum em idoso, por exemplo, né? O idoso... eu não aguento mais viver, Deus esqueceu de mim. Ou seja, a pessoa está falando diretamente que ela está em sofrimento emocional, que ela está com dor de alma, né? E há frases indiretas. Por exemplo, meu pai, Erlanger, dizia para os meus tios, eu estou pensando em fazer uma grande besteira. Mas meu pai era pinguço, meu pai era cachaceiro, meu pai era alcoólatra. Quem é que dá bola para o que pinguço e alcoólatra falam? Quando eu dou palestras em empresas ou para adolescentes, eu falo muito isso, né? Quem é que dá bola para o que adolescente fala? Não é à toa que os índices crescem muito nessa faixa. Porque quem é que dá bola? É aborrecência, para de encher o saco. Enfim, né? Mas a pessoa em dor de alma, ela fala. Falas diretas e então falas indiretas. Eu não aguento mais. Se isso acontecer de novo, eu acabo com tudo. A morte pode resolver esse problema. Eu estou pensando em fazer uma grande besteira. Então, ligar... Atento aos sinais. Tem que ficar atento aos sinais. As frases. E o primeiro, frases. A pessoa fala. Quando não fala, o segundo grande sinal a ser observado são as mudanças comportamentais. A pessoa muda o comportamento, né? Então, assim, a pessoa é extremamente brincalhona, extrovertida, assim, que nem eu, você me conhece, somos amigos. Aí a pessoa daqui a pouco entristece, ela é extremamente social, vai a todas as... Estou falando, claro, agora em época de pandemia isso tudo potencializou. Mas, por exemplo, a pessoa adora festas, é altamente social, daqui a pouco ela se fecha, ela tem mudanças de padrões de sono, ela tem mudanças de humor. Daqui a pouco, assim, um exemplo que eu gosto de dar, né? Eu estou vendo aí atrás de você uma série de coisas que são provavelmente coisas que você gosta muito, né? Uhum. E aí coisas que você não deixa que ninguém... sei lá, você tem uma coleção, por exemplo, então ninguém pode mexer naquela tua coleção de cachimbos. Aí daqui a pouco, do nada, você começa a dar todos os seus cachimbos, quer dizer, né? Então, ficar sempre atento a falas e a mudanças comportamentais. Liga o farol amarelo, porque isto
pode ser sinal que a pessoa está em risco de suicídio. Aí é a hora de chamar para conversar. Aí é a hora de chamar para conversar. E aí vamos tentar quebrar um outro tabu. Qual é o tabu? Não ter medo, não ter medo de perguntar, né? Não ter medo de perguntar. Eu acho que travou de novo. Não vou. Espera aí, vamos ver se a gente volta aqui. A minha internet está um problema aqui. Tô Tá vendo. dando para me ouvir, Ângelo, ou não? Dá? Dá para Não, ouvir? tô ouvindo. Deu uma travadinha, mas eu ouvi até você falou não ter medo de perguntar. Explicitamente, está querendo se Isso. matar? Não, é isso? Isso é um tabu. As pessoas dizem, não, mas perguntar induz ao suicídio? Não. Perguntar não induz. Perguntar com amor, com carinho, com respeito, cria possibilidades de você avaliar em que grau de risco a pessoa está no comportamento suicida, né? Então, perguntar com amor, com carinho, com afeto, né? Você está pensando em se matar? Pode ajudar você essa pergunta pode fazer com que a pessoa se abra, né? Que você possa avaliar em que grau de risco ela está. Por exemplo, eu atendi um jovem, acompanhei um jovem, que ele disse para mim o seguinte, olha, a gente começou a conversar, eu percebi que ele estava com uma baita dor de alma, e aí perguntei, em determinado momento para ele, cara, você está pensando em se matar? Ele virou para mim e disse, eu vou me matar. Dia 25 de dezembro, dia de Natal, enforcado no banheiro da minha casa, porque é o dia que os meus pais fazem 25 anos de casados, e porque eu estou com ódio dos meus pais. Né? Então, você percebe? A minha pergunta para ele, você está pensando em se matar? Me deu a possibilidade de perceber que ele já estava planejando, ele não estava só mais pensando. Né? Para resumir a história, né, para não criar eu depois o encaminhei para um terapeuta conhecido, ele foi para terapia, depois da terapia o psicólogo achou importante ele trabalhar, receber uma medicação psiquiátrica para lidar, tal. Para resumir, ele hoje não se matou, dia de Natal, não pensa mais saiu do comportamento suicida e está lidando na terapia com o ódio dos pais dele, que era a dor de alma que né? Então, assim, o perguntar não me induz ao suicídio. Perguntar ajuda a gente a identificar em que grau de risco a pessoa está. Você usa como hashtag saúde mental nos seus textos, mas então, pelo que você está falando, não é preciso ter um transtorno psíquico, ser um depressivo, ser um psicótico, uma pessoa, digamos, considerada psicicamente normal, pode entrar nessa direção? Assim, eu uso a hashtag saúde mental porque, assim, e aí a gente entra na questão da dor de alma, né? O Schneidman sempre vai dizer, volto, que o suicida ele tem uma dor profunda na sua alma, na sua psique, né? Alma no sentido de psique, não alma entendida só no sentido religioso, vamos dizer assim, né? Mas que a pessoa tem uma profunda dor na sua psique, na sua alma. Claro, você não precisa ser um paciente diagnosticado, né? Até porque dores na alma todos nós temos, né?
todos nós temos, o desespero mora dentro de nós. Né? Todos nós agora estamos desesperados por uma vacina. Né? Então, há um desespero que em nós habita. Né? Eu uso essa questão do hashtag saúde mental, porque, assim, Erlanger, este é um outro assunto tabu e também está ligado ao suicídio. Né? E isso tem a ver com como a saúde mental foi tratada no Brasil. Né? As pessoas eram trancadas em manicômios, né? Isolados dos normais. Né? E aí, psicólogo e psiquiatra virou médico de louco. E isso entrou na nossa cultura. Né? Tanto assim, por exemplo, né, claro que não o pessoal da nossa classe média, né, ou nós que somos, enfim, temos universidades e tal. Mas, por exemplo, você chega para a maioria da população e vai dizer assim, ó, cara, você não está legal, vai procurar um terapeuta, a resposta que você ouve é assim, eu não estou louco, vai você. Quer dizer, entrou na cultura essa coisa de que psiquiatra e psicólogo é médico de maluco. Por conta de como a saúde mental foi tratada no Brasil. Então essa questão da saúde mental é importantíssima, porque é a saúde mental que cuida das nossas dores de alma. Né? É importante falar isso, Erlange, porque assim, hoje também tem um outro perigo, né? Que é a gente adoecer tudo. Né? Então, por exemplo, hoje não se permite mais ficar triste. Quer dizer, a tristeza é um sentimento absolutamente normal, humano. Né? E aí, daqui a pouco, assim, não, mas bom, você está triste? Não, você é depressivo. Né? Então, você acaba adoecendo as emoções. Quer dizer, então, se perdeu um pouco, sabe, os critérios disso, né? Quais são as emoções que, de fato, podem adoecer, mas também não é o caso da gente, qualquer emoção, a gente já taxá-la de ser uma emoção doentia e tal. Então, é por isso que eu trabalho no meu trabalho. O meu trabalho é um trabalho muito também socioeducativo, porque eu acredito muito que o trabalho como suicidólogo é um trabalho de educar, também é um trabalho de educação. Né? Porque assim, sem conhecimento, sem informação, a gente não faz prevenção. Né? Nós somos da mesma geração, você deve se lembrar, na década de 80, quando vem a epidemia de AIDS, a gente achava que era Covid, né? Que se pegava pelo ar. Né? Aí não, aí vem a informação, vem o conhecimento. Não. Né? É uma doença sexualmente transmissível. Aí toda a população começa, ou grande parte da população, começa a se prevenir e você diminui os riscos. Quer dizer, então você só pode falar em prevenção na medida em que você tiver conhecimento, né, tiver informações. E eu acho muito legal e quero te agradecer muito essa live, porque, de fato, o suicídio é, na sociedade brasileira, um assunto tabu, um assunto sobre o qual não se fala. E as pessoas estão morrendo, elas estão morrendo. Então, eu penso que, por isso que eu penso que é um trabalho, se o suicídio ele é multifatorial, são vários fatores que desencadeiam essa dor de alma, fatores psicológicos, fatores familiares, né? Fatores sociais. Deixa eu te perguntar, assim, eu me lembro que a primeira vez, agora pergunta de jornalista. O operário se atirou em frente ao trem porque estava desempregado. O empresário se matou porque a empresa dele faliu. Aí a gente respondia estupidamente, olha, se toda pessoa sem emprego se atirasse em frente de um trem, não haveria desemprego. Se todo empresário... Quer dizer,
Mas existe o caso vamos dizer assim, de uma causa concreta que dispare isso, independentemente do... Sim, sim, existem várias causas. O comportamento suicida, né, que eu já expliquei, as 4 etapas, ele é desencadeado por vários fatores. Primeiro, vamos falar dos fatores psicológicos, né? Então, assim, a depressão disparado é um fator de risco. Atenção, não estou dizendo que toda pessoa com depressão Claro. vá se matar, né? Mas a depressão não cuidada, não tratada, é um fator de risco para suicídio. Então, todos os transtornos mentais, então, depressão, ansiedade, síndrome de burnout, que é o Que síndrome é essa? Que síndrome é essa que eu não conheço? Síndrome de burnout, síndrome do esgotamento. É uma síndrome que é causada pelo esgotamento físico e mental. É o estresse elevado, exaustão, a enésima potência. Normalmente acontece com workaholics, ou seja, pessoas que vivem para trabalhar. A síndrome de burnout é muito comum em profissionais que cuidam dos outros, mas cuidam pouco de si mesmos, né? Então, enfim. Então, os fatores psicológicos, né? Fatores emocionais. O luto, nós já vimos, né? O luto, né? É muito comum, por exemplo, em idoso, né? O casal lá vive 60 anos juntos, um morre, aí o outro diz, não quero mais viver, eu quero morrer, perdi o sentido da vida. Então, o luto, por isso que o trabalho de pós-venção, agora faz sentido aquela frase do início da nossa live, por isso que o trabalho de pós-venção é um trabalho de prevenção, né? Então, o luto, violência doméstica, né? Que nas mulheres pode terminar, é fator de risco para feminicídio, mas também é fator de risco para suicídio, né? Então, estão perguntando aqui sobre síndrome de pânico. Pois é, síndrome de pânico também, né? A síndrome de pânico é uma crise generalizada de ansiedade e que também pode ser causada pela depressão. Enfim, então esses fatores psicológicos e emocionais. Há fatores sociais. Desemprego é fator de risco para suicídio. Por quê? Não significa, é o que você falava, não significa que todo desempregado vai se matar. Mas com desemprego, a primeira coisa que vai embora é a autoestima da pessoa. Segundo, aumenta a pressão, né? Você vê dívidas, né? Você tem filhos para alimentar e você não tem, então potencializa transtornos emocionais e mentais, né? A sua empresa faliu, né? Separação conjugal, vamos para fatores familiares. Separação conjugal é muito comum em homem, por exemplo, né? O cara, eu acompanhei um rapaz, ele dizia para mim, ele amava a mulher, mas a mulher não queria mais. Ele falava assim, porra, eu perdi tudo. Eu tive que sair de casa, eu perdi a guarda dos meus filhos, eu amo a minha mulher, ela não me quer mais, e eu estou pensando em me matar, porque eu não... Enfim. Então, fatores familiares, fatores sociais, na adolescência e juventude, só para voltar nos jovens, por exemplo, bullying na escola, cyberbullying, bullying feito nas redes sociais. Tudo isto são fatores de risco para suicídio. Então, voltando. O suicídio é um fenômeno complexo e multifatorial. Portanto,
ele é e precisa ser tratado multidisciplinarmente, Erlângela. Sabe, não é só, então o suicidólogo acompanha e resolve, o psicólogo acompanha e resolve. Não, de fato, é um trabalho conjunto de vários profissionais. Por exemplo, voltamos para a questão da juventude, por exemplo, a automutilação, né? Quando você, por exemplo, a automutilação não suicida e a automutilação suicida. A automutilação não suicida, né? Quando a gente fala de automutilação, só para falar um pouquinho de automutilação, a gente já imagina logo gente se cortando, né? Não. Sabe aquela pessoa que rói unha até sangrar? Isto é autoagressão, isso é automutilação, né? Então, por trás da automutilação, primeiro, ela é uma comunicação de que a pessoa está em sofrimento, em dor de alma. Segundo, ela é um mecanismo de projeção. Machucar o corpo e ver sangrar, sentir dor física, é simbolizar no físico, sentir no físico, a alma que dói. Ver sangrar é ver a alma simbolicamente, a alma que sangra. Então, isso são dores emocionais. A pessoa está dizendo que ela está com dor emocional. Então, é a automutilação não suicida. A gente chama tecnicamente de automutilação suicida quando, de fato, a pessoa tem a intenção de extinguir a sua dor, extinguindo a sua vida. Então, aí ela corta artérias, né? Aí é uma automutilação suicida. Eu acabei falando de automutilação e me perdi. Vamos lá. Não, assim, é uma pergunta... Eu costumo dizer que não tem problema na pergunta, mas tem na resposta. Mas esse tem problema na pergunta. Porque não é que eu vou estimular. Nós achamos razoável que não sei se você como padre acha, mas assim, uma pessoa tem uma doença que ela não aguenta mais de dor e ela não tem cura. Já se acha razoável em muitos lugares a eutanásia. Se a pessoa tem uma dor que você chama na alma ou na vida, ou coisa que o vale, que ela não tem a cura, eu já vi, até entre psicanalistas, algo como o direito da escolha. Você acha que é válido isso? Olha, é legal, obrigadíssimo por essa pergunta, né? Eu acho que é assim. Não, primeiro, você como padre, você como padre, você aceita a eutanásia? Não, claro que não. Claro que não. Agora, como suicidólogo, eu te diria o seguinte. E vou falar como suicidólogo, não como padre. Todos os estudos da suicidologia mostram que se a pessoa ela tivesse possibilidade, ela visse possibilidade da sua dor ser lidada de uma outra maneira, ela não se mataria, né? Há países em que a eutanásia é um direito, né, de você pôr fim à sua vida para extinguir o seu sofrimento, né? Eu te diria o seguinte, a suicidologia vai sempre dizer o seguinte, que é possível... Curar da dor da alma. É possível, enquanto a vida, você ter esperança de cuidar da sua dor. Inclusive, do ponto de vista médico, quando não há mais... Estou falando agora do Brasil, né, onde a eutanásia não é legalmente reconhecida ou aprovada, né? Quando não há mais nada a fazer, normalmente ou se manda para casa, que é o que eu acho mais legal,
né? A pessoa morrer, embora as pessoas achem isso uma ideia meia tétrica minha, mas eu acho que é muito legal, pelo menos eu gostaria muito de morrer perto de quem eu amo, do que morrer numa UTI, num ambiente frio, completamente, né? Então, normalmente a pessoa é mandada para casa e aí ela se entra com medidas paliativas ou se dá um conforto para que a dor não seja tanta e a pessoa possa morrer, tranquilo. Eu, como suicidólogo e como padre, defendo o direito à vida do início até o seu fim natural. Eu vou trazer essa história, eu acho que não acrescenta, mas acho que é muito curiosa. Na verdade, ela acrescenta assim. Um dos suicídios que eu considerei, que eu fiquei você fica chocado, né? Mas um dos meus cineastas prediletos, Mario Monicelli, cinema italiano, cara brilhante, ele simplesmente ele estava com 95 anos e foi diagnosticado de câncer terminal. Aí ele se internou para o tratamento, aí no segundo dia ele se atirou pela janela. Eu acho que, de certa forma, eu acho que não foi um suicídio, foi uma eutanásia, porque, na verdade, eu acho que ele optou por morrer. Eu te digo que é o único caso que eu acho, não é que o outro não seja aceitável, mas que eu entendi a lógica dentro dessa coisa ilógica que é morrer. Não, pois é, por isso que como suicidólogo, nós especialistas nessa área da suicidologia, dizemos o seguinte, é isso, esse exemplo que você está dando é claríssimo. Não existe mais possibilidade, né? Você não sabe mais o que você faz com a sua dor. O único jeito de extinguir a sua dor é extinguindo a sua vida. É por isso que a gente diz que, no fundo, a pessoa que atenta contra a própria vida, ela não quer matar sua vida. Quer matar a dor. Ela quer matar a sua dor, que não tem mais saída. O exemplo que você está dando é claríssimo disso. Quer dizer, é um câncer terminal. Não tem mais jeito, né? Então, eu decido, tá bom, vou abreviar meu sofrimento. Se é ético, se é moral, bom, aí é uma outra história, uma outra discussão. Mas é assim, é só para mostrar como a suicidologia está corretíssima, né? Como essa ciência mostra isso. Se existisse uma outra possibilidade de lidar com essa dor, né? Ou com essa doença, se ela não fosse terminal, muito provavelmente ele não teria se jogado. Você falou sobre... Aliás, deixa eu aproveitar. Sim, claro. Deixa eu aproveitar. Eu estou falando tanto dessa questão da dor e morte e tal. Eu queria, se você permitir, brevemente contar a história do suicídio do meu pai. Porque eu acho que a história do suicídio do meu pai é um exemplo claro disso. E eu conto essa história no meu primeiro livro, no E Foram Deixados para Trás. Meu pai nasceu, e eu acho que é importante contar essa história, mas primeiro eu preciso contextualizá-la, né? Vou contar brevemente, mas vou contextualizá-la. Eu te disse que foram 30 anos de terapia, né? Viva as mulheres, hoje é Dia das Mulheres, viva as mulheres, vamos falar delas no final. Eu marquei essa live, eu não me lembrava que era o Dia Internacional, aliás, não é o Dia da Mulher. A gente vive numa sociedade tão machista que a gente abreviou para o Dia da Mulher. O nome correto é o Dia da Luta das Mulheres. A gente virou... mulheres. E aí ainda hoje... E já teve até manifestação aqui pela anulação do julgamento do Lula. Enfim. Abriu. Mas o Petraglia pode falar outro assunto. É gente finíssima. Mas voltando à história do teu pai. Então, foi muito complicado. Foram 30 anos de terapia, porque o suicídio dele me deu a sensação de abandono. Eu tinha 13 anos, e por isso o título, E Foram Deixados para Trás, né?
quem se mata se sente deixado para trás, ou pela vida, ou pela história, ou pela sua dor. E quem fica, em certo sentido, também. E aí um dia lá na terapia, e eu acabei desenvolvendo ódio do meu pai. Ódio. Se já é complicado você, Erlanger, sentir ódio de um pai que está vivo, você imagine sentir ódio de um pai que está morto e que não dá mais para reconciliar, não dá mais para abraçar, para beijar, para dizer, pô, nossa, quase é um palavrão aqui. Poxa vida! Poxa vida! Eu te perdoo, eu te entendo. Não dá para fazer isso. E aí o meu terapeuta dizia, cara, você só vai conseguir perdoar seu pai se você botar todo esse ódio para fora. E aí, bom, como é que você põe esse ódio para fora? Né? Outras questões se colocaram, enfim. Bom, um dia ele vira para mim e diz assim, Lício, você conhece a história do seu pai? Eu falei, olha, eu sei que meu pai foi filho adotivo, era filho adotivo. Ele disse, cara, tenta levantar a história do suicídio do teu pai, porque talvez haja nela alguma coisa que nos ajude a entender o que aconteceu. E aí eu fui procurar minha avó, a mãe, a mulher, né, que adotou meu pai, a avó que eu conhecia, a avó adotiva. E a minha avó conta uma parte da história do meu pai que eu não conhecia e é o que eu conto para vocês agora. Lembrem-se e não se percam, eu estou contando essa história do suicídio do meu pai, porque para mim ele é um exemplo claríssimo deste conceito. O suicida não quer matar sua vida, mas sua dor. Meu pai nasceu em 1927, numa cidadezinha perdida do sertão da Paraíba, chamada Catolé do Rocha. Filho de uma família sertaneja muito pobre. Em 1932, houve uma grande seca no Nordeste. Aliás, Erlanger, a maior seca do Nordeste no século passado. Muito pouco conhecida na história do Brasil. Para quem não conhece, vale a pena pesquisar. Houve, inclusive, campos de concentração no Brasil, coisa que muito pouca gente sabe. Houve campos de concentração no Brasil. Em 1932, o governo Getúlio Vargas, no Ceará, cria campos de concentração para acolher os refugiados. Você que é jornalista, depois pode até pesquisar essa história, que é muito legal. Não, fiquei interessado. Mas se tratando de Getúlio Vargas, campo de concentração, não é estranho, não. Pois é, enfim. Não, mas é só para dar o dado, porque muita gente não sabe que houve campos de concentração no Brasil. Não, eu não sabia. Pois é, enfim. Então, uma grande seca. As famílias sertanejas, a grande maioria da população naquela época morava na zona rural. Começa um grande movimento migratório no Nordeste inteiro. As famílias sertanejas, fugindo da fome e da seca, rumam para as cidades. A família biológica do meu pai é uma das famílias flageladas pela seca de 32. A minha avó biológica e os seus 6 filhos saem do sítio, perdem tudo e rumam para a cidade como milhares de famílias nordestinas. Naquela época, no Nordeste, havia a figura do caixeiro viajante. O caixeiro viajante era um pequeno comerciante que comercializava seus produtos e os mais ricos tinham um pequeno, ou uma carroça, um pequeno caminhãozinho. Fugindo da fome e da seca, a minha avó biológica e os seus 6 filhos vêm vindo em sentido contrário da cidade para os sítios, um caminhãozinho do caixeiro viajante. A minha avó biológica vai para o meio da estrada e começa a gritar, para! Para! Ele encosta e ela diz para ele, em bom nordestinês da Paraíba, moço, pelo amor de Deus, me dê comida para mim e para meus bichinhos, porque nós estamos morrendo de fome. Ele vira para ela e diz, eu tenho o que você quer e você tem o que eu quero. A minha avó biológica começa a chorar desesperada, dizendo, moço, nós estamos morrendo de fome, eu não tenho dinheiro. Ele diz, não, a senhora não entendeu. Dinheiro eu tenho, porque sou um homem rico, mas sou estéril, não posso ter filhos. E a senhora tem 6. Me dê um dos seus filhos.
e eu lhe dou 20 quilos de comida. Sabem qual foi a resposta da minha avó? Pode escolher. Ele virou e disse, eu quero aquele ali. Aí ela Seu pai. disse, ele, eu não posso lhe dar não, é o mais velho. Me ajuda a cuidar dos irmãos. Aí ela tira debaixo da saia dela o caçula e faz este gesto. Leva esse. É o caçula. Esse menino era meu pai. Ele tinha 6 anos de idade. E a última imagem que o meu pai guardou da família biológica dele foi essa, Erlângela. Ele entrando aos 6 anos de idade, plenamente consciente do que estava acontecendo, trocado por 20 quilos de comida, entrando, como a gente diz lá no Nordeste, na boleia de um caminhãozinho de um homem que ele nunca tinha visto. E ele nunca mais viu a família biológica de novo. A última imagem que meu pai guardou da família biológica dele foi essa. Ele na boleia do caminhão, dando uns tchauzinhos, chorando, desesperado, se despedindo da mãe e dos irmãos, a mãe e os irmãos também chorando, desesperados, na despedida dele. Esse caixeiro viajante, que é o avô que eu amei e conheci, levou meu pai para Natal, no Rio Grande do Norte. Naquela época, conseguiu registrar como filho legítimo, deu tudo. Deu nome, registrou, deu carinho que pôde, deu estudo, deu grana, deu tudo. Mas a dor do abandono nunca mais largou a alma do meu pai. Ele começa a beber compulsivamente aos 25 anos de idade, torna-se dependente de álcool. O alcoolismo o levou a uma depressão e tudo isso junto o levou ao suicídio. Ao me contar essa história, a minha avó adotiva, né, me deu a chave para eu entender o suicídio do meu pai. E No perdoar. caso do meu pai, Hernandes, E perdoar. ele só tinha um jeito. Ele só tinha um jeito de tirar a vida dele. Era se jogando debaixo de um outro caminhão. Nossa. Porque ele tinha sido abandonado lá naquele caminhãozinho de 1932. E ao me contar essa história, aí eu tive... Voltamos à live, né? No início da live. Eu tive o porquê. Né? Eu consegui... Quer dizer, tive. Ele morreu por isso mesmo? Não sei. Esse porquê eu não terei. Mas... Para mim, essa história toda deu sentido para mim, para a morte dele. E foi a partir daí que eu consegui, de fato, perdoá-lo. Eu gosto de contar essa história do suicídio do meu pai, porque, para mim, ela é um exemplo claríssimo desse conceito. O suicida não quer matar sua vida, mas quer matar a sua dor de alma. No caso do meu pai, o abandono. E eu pude perdoá-lo e entender que ele só pôde dar para mim e para minha mãe o que ele teve. Ele teve dor e abandono. Ele só pôde dar para mim e para minha mãe dor e abandono. Porque ninguém dá aquilo que não tem. É isso que eu disse no início da live, Erlange, que a gente transmite de uma geração para outra, né? E que, portanto, os fatores de risco não são genéticos. Talvez agora aquela questão fique mais clara. Os fatores de risco não são genéticos, mas há uma certa, digamos, herança emocional que é passada de geração em geração. E que, pelo que a gente já entendeu, tem que ser tratada. Pergunta, assim, eu, desde a minha época de redação, eu não consigo entender a lógica assim, temos que falar, temos que mostrar. Mas é um tabu para a imprensa e até hoje, diz assim, não podemos divulgar suicídio porque estimula suicídio. A lógica era, a pessoa vai ver que teve uma exposição e você acha que... eu fui chefe de redação
editor depois do jornal, sempre respeitei essa lógica, mas eu nunca entendi direito se ela fazia sentido. Faz. Eu te dou uma dica. A Organização Mundial de Saúde soltou no ano 2000 um manual para profissionais de mídia. Você baixa isso na internet. De fato, existe o chamado efeito Werther, efeito de imitação. Efeito Werther, isso vem do livro do Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, né? Que é uma novela do Goethe, né? E que nesse texto do Werther, nesse texto do Goethe, o Werther, que é o personagem, ele se mata porque ele é abandonado pela amada. E quando o Goethe publica o livro, começa a acontecer na Europa uma série de suicídios. Aliás, o livro depois é retirado e proibido. Um fenômeno muito parecido aconteceu em 62, quando a Marilyn Monroe se mata. Houve uma série de suicídios, a gente chama efeito de imitação. Tecnicamente, efeito Werther. Porque algumas pessoas, ou as pessoas em comportamento suicida, que já estão em comportamento suicida, elas estão mais fragilizadas, dependendo de como a notícia é dada, você induz a pessoa, né, sobretudo aos métodos, né? Então, por exemplo, você nunca vai ver, enfim, você já falou, né? Você foi chefe de redação, editor, diretor da Central Globo de Comunicação, enfim, você é um homem de comunicação. Dependendo de como você comunica, você pode induzir a imitação às pessoas que estão mais fragilizadas. Então, isto é um dado real. E eu te dou como dica para vocês, se tiver outros profissionais de imprensa nos vendo, a organização se baixa na internet, o Google disponibiliza. Tanto assim que a Organização Mundial de Saúde publicou um manual para profissionais de mídia. Então, como se noticia, inclusive para diretores de séries, escritores de séries. Quer dizer, quem quer escrever, falar sobre o tema suicídio, então tem um manual para profissionais de mídia publicado pela Organização Mundial de Saúde para orientar exatamente em como se faz essa notícia ou como se faz uma série, um roteiro. Estou lembrando dos 13 porquês, né? A polêmica da série da razão dos 13 porquês, né? Da Netflix e tal, né? Que na primeira série... Mas tem gente que acha que essa série acabou... há uma visão meio dividida em relação a essa série, né? Não, é assim, legal, porque assim, legal que depois houve novas temporadas, porque se a série para só na primeira temporada, a série ela glamourizava, de certa forma. Né? Isso. Entendeu? Ela glamourizava, né? Tanto assim, eu estou falando, e aí falo como suicidólogo, como especialista. Você sabe que a Associação Americana de Suicidologia, que é fortíssima nos Estados Unidos, fez uma série de apelos à Netflix para que ela... retirar. Não para retirar. Pra mudar. Não, se fizesse outras temporadas para dar uma continuidade e diminuir a glamourização. Então, só para responder a sua pergunta, faz todo sentido, porque como isso é anunciado, você potencializa
as pessoas mais frágeis a imitar o método utilizado pela notícia, pela matéria ou pela reportagem. Lício, não estava entre as minhas perguntas, porque eu sabia a resposta, mas como fizeram, acho bom você falar. Como se cura do luto? No pouco que eu li sobre Freud, assim, quando a pessoa está com luto, não tenta apaziguar, não tem como. O luto é um momento que a pessoa vai ter que trabalhar o luto, mas como se tem cura? É o tempo, enfim. Então, é assim. Primeira coisa que a gente tem que entender, Erlanger, o luto é um processo, né, que precisa ser vivido. E aí começam os nossos problemas. Numa sociedade de espetáculo, numa sociedade onde a gente sempre tem que estar bem, né? Numa sociedade onde a gente não tem direito de fragilizar, né? As pessoas querem que você esteja bem logo, né? Então, assim, o processo de luto ele tem 4 etapas também. Primeira etapa do processo de luto, a negação. Você nega, porque dói muito perder alguém que você ama. Então você nega, né? A negação, você não acredita, né? Depois vem uma coisa de culpa. Não nessa ordem necessariamente, às vezes essas 4 coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Depois vem uma culpa. Eu podia ter amado mais. Eu podia ter cuidado mais. Eu podia... Né? Terceiro vem uma raiva. Já falamos disso no luto por suicídio, né? Maldito médico que errou a cirurgia. E a 4ª e última etapa é quando essas emoções todas decantam, né? E algo que a gente chama uma ressignificação da perda, né? Ela vai deixando de ser doída e a pessoa vai vivendo dentro da gente, né? A gente vai lembrar... Você lembra da pessoa não com tanta dor da perda, mas lembra com carinho, com amor, né? Então, são esses 4 passos. Sempre dominado, né? E aí uma emoção predominante é a tristeza, né? Então, eu costumo dizer, a sua pergunta é como curar luto. Eu não sei se tem cura para luto, mas assim, eu digo o seguinte, o luto só é superado se ele é vivido. Então, assim, quando perdeu alguém que chora, as pessoas dizem assim, não chora, ele está bem. Cara, deixa eu dizer uma coisa, a pior coisa que a gente pode fazer quando alguém perde alguém que ama, ou um animal de estimação, a primeira coisa que a gente pode fazer é falar. Porque palavras não consolam. Quando o coração da gente está doído porque perdeu alguém que ama, né? Isso serve não só para o luto da morte, estou falando, né, do luto da perda de uma relação, do luto da perda de um trabalho, né, os vários tipos de luto. Quando a gente perde alguém ou alguma coisa que a gente ama muito, o coração da gente quer colo, o coração da gente quer afeto. Né? Então, falar é a pior coisa. A melhor coisa que a gente pode fazer é dar um abraço, e se for dizer alguma coisa, diga de verdade, eu sinto muito. Estimule a pessoa a chorar. A chorar, porque quando a gente perde, quando dói, a gente chora. Né? Seria maluco, né? Perdi, né? Sei lá, você quebra o fêmur e, que legal, quebrei o fêmur.
tá louco, né? Pirou. Quando você quebra o fêmur, é uma dor imensa, você chora. Estou falando do ponto de vista físico, também do ponto de vista da dor, do que eu chamo dor de alma, né? Então, chora, né? Chore o quanto puder chorar. E viva cada etapa do luto. Agora, também é importante dizer, Erlanger, se o luto, depois de um certo tempo, ele paralisa a vida da pessoa, né? Se o luto também começa a fazer mal, essa pessoa também precisa de ajuda, ela precisa também ela precisa também cuidar dessa dor. Então, procurar um profissional de saúde mental, né? Ou um psicólogo, ou um psiquiatra, para poder lidar. Mas o luto só é ressignificado, quer dizer, a perda, melhor, só é ressignificada se a gente vive essas várias etapas do luto. Quem não ressignifica, só para concluir o raciocínio, Erlange, quem não ressignifica e permanece para sempre, entre aspas, de luto, está doente, precisa ser cuidado. Não, é que você agora, vamos dizer assim, levantou a bola para um certo conflito de interesse. Eu quero saber onde está esse suicidólogo quando ele é padre e está numa missa de sétimo dia dizendo não chore, ele agora está melhor, está do lado do Senhor. Não, nas missas... Não, você não, mas em geral o padre diz não tem sentido a dor, ele está errado isso, então. Não, pois é. É bacana você falar isso, Erlanger, obrigado, porque assim, essa coisa mudou. Essa coisa mudou. Inclusive, no meu livro, lá no E-Foro, eu entrevistei lideranças religiosas. Eu não quis só estudar como é que as religiões no Brasil, as principais religiões presentes no Brasil, viam o suicídio, mas também como é que elas viam o luto. Quer dizer, porque para quem tem fé, essa é uma questão importante. Para onde vai a alma? Para onde vai o espírito da pessoa que se matou? Né? E em muitas religiões não se tinha direito aos ritos fúnebres. Por exemplo, meu pai morreu em 1970. Minha família era católica, é católica, deu um padre para a igreja. Nós não tivemos direito de celebrar nem missa de sétimo dia, nem de mês, nem de ano. Os judeus não enterravam tem uma ala separada no Campo Santo. Ala separada. Mas à margem do Campo Santo, né? As famílias não tinham direito de viver o luto, né? Que no judaísmo também é de 7 dias, enfim. Né? Você tem essa formação, conhece bem. Pois é, graças a Deus, tudo isto mudou. A grande maioria, e assim, como é que foi a metodologia para eu estudar isso? Eu fui no IBGE, no censo, e peguei as 10 principais religiões presentes no Brasil em número de adeptos. A começar por nós, católicos, que ainda somos numericamente maioria, e fui até o candomblé. Eu tive, inclusive, em 2 roças de candomblé. O candomblé, talvez muita gente não saiba, mas o candomblé tem muitos adeptos no Rio de Janeiro, onde você está, e na Bahia também. E é interessante, porque assim, eu não só fui estudar, mas fui entrevistar lideranças religiosas, e isto, na grande maioria das religiões presentes no Brasil, exceção aos neopentecostais, tanto católicos quanto evangélicos, são as exceções. A grande maioria das religiões hoje presentes no Brasil diz o seguinte, que deve-se viver o luto, que as famílias que têm fé devem
viver e tem direito aos ritos fúnebres. Faço um parêntese. Essa é uma coisa, Erlângelo, muito sofrida para as famílias que perdem entes queridos para a Covid. Você não ter direito de se despedir da pessoa. É horrível. Né? Então, isso potencializa muito mais o luto, porque você não tem direito a esse rito, nem religioso, mas a esse rito de passagem, de você poder beijar uma última vez a pessoa que você ama, dizer que ama, bom, enfim. Né? Então, só para dizer, né, que isto dá esse dado novo para você, a maioria das... para você e para os que nos estão assistindo, a maioria das religiões presentes no Brasil hoje mudou a sua doutrina, ou mudaram a sua doutrina, a partir dos dados da própria ciência. E em relação ao luto por suicídio, a maioria das religiões presentes no Brasil acompanha as famílias e dá direito à celebração de ritos fúnebres. Né? Inclusive, hoje, os judeus enterram no próprio Campo Santo a alma do... Por exemplo, e aí tem um caso emblemático, histórico, né? E aí acabei de lembrar Herzog. A morte do Herzog. Herzog, claro. A morte do Vladimir Herzog. Foi a primeira coisa que veio, né? Foi a primeira coisa que você falou porque foi um gesto muito corajoso do Sobel, rabino, né? Que não enterrou na área destinada aos suicidas, para deixar claro que sabia que ele tinha sido assassinado pela ditadura. Um grande momento... Exatamente. Então, assim, naquela época ainda se tinha esta visão do judaísmo. Hoje, isso mudou. Então, Lício, você acabou chegando exatamente na reta final que eu tinha, que você falou no Covid. Então, eu vou fazer uma mistureba aqui, que você vai dar uma destrinchada. Nós estamos vivendo num país que estão morrendo mais de 1.000 pessoas por dia, vamos chegar a 300 mil mortos, porque, na minha visão, o governo federal, como em muitos lugares do mundo, banalizou a morte. Eu acho que a gente vivencia no Brasil um sentimento de insensibilidade coletiva. Eu vejo que as pessoas estão mais interessadas, nada contra um programa, ficam mais voltadas a um programa de televisão como Big Brother, que eu não tenho nada contra o problema não está no programa, do que ver que as pessoas estão morrendo feito moscas, como se dizia. Então, eu perguntaria, como você vê o tratamento que o governo federal está dando ao enfrentamento dessa pandemia, e já achando que não está fazendo o que tem que ser feito, se não está incentivando, assim, está desvalorizando a vida, está vendo uma banalização da morte. Eu acho que e outra sim. Coisa, você acha que não deve ter números, mas assim, eu tenho quase certeza absoluta que deve estar aumentando casos de suicídio durante a pandemia, né? Sim. Desamarra esse nó todo que eu dei aí. Não. Bom, primeiro, né, eu acho que a atuação do governo federal no caso da pandemia é absolutamente irresponsável, catastrófico, desastroso, enfim, abjeto, sei lá, me falta até palavras, quer dizer, eu acho que é um desrespeito grande de um governo para a sua população. Né? Dois, acho que isso faz parte de uma política maior de uma cultura de morte. Eu acho que o governo trabalha para uma cultura de morte. Como especialista em suicidologia, como suicidólogo, exatamente. Se você propor ao armar a população, você está pondo na mão da população um dos métodos mais usados para as pessoas se matarem.
os índices de suicídio vão aumentar também com o aumento distribuição da população. Cada cidadão, o acesso da cada vai poder ter seis população. armas. 6 armas. Não tem nem sentido a questão de defesa pessoal. 6 armas, o cara tem se for uma família, é uma pequena milícia. É uma milícia em casa. Isso. Claro. Bom, bem bom. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Não resistir. Nem eu, infelizmente. Mas, então, assim, eu acho que é irresponsável. Acho que é uma cultura de morte. Acho, por fim, também que não é um trabalho de preservação à vida. Voltando a essa questão, né? Por exemplo, e é se sabe muito pouco disso. O Brasil, o nosso país, tem aprovado um plano nacional de prevenção ao suicídio. Ninguém sabe disso, pouquíssima gente sabe disso. Você pode pesquisar, eu sei que você é jornalista, já sei que você vai correr atrás disso. Existe um plano nacional de prevenção ao suicídio. E não há aporte de recursos para esse plano nacional de prevenção ao suicídio. Eu sinto que, para tentar, eu sinto que falta, e digamos assim, essa política, né, ela estimula uma coisa que já está muito encarregada ou carregada dentro da nossa cultura dita pós-moderna, enfim, que é a cultura do eu, a cultura do egoísmo, a cultura, sabe, onde eu sou o centro, eu, né? Eu acho que falta empatia, né? Falta fraternidade, né? Eu amei, Erlanger, amei a live da Betânia, quando ela termina... Misericórdia. Eu quero verdade, eu vacina, quero vacina, eu quero misericórdia. Vacina, eu quero verdade e quero misericórdia. Eu acho que falta isso. Eu acho que falta misericórdia. Do latim, misericordis, quer dizer, você se colocar no lugar do outro, assumir a dor do outro como sua, ter cuidado, né? Você cuidar, né? Você cuidar de si, para você também poder cuidar do outro. Isso tem muito a ver com o que a gente está falando da questão da pandemia, mas não só, né? A gente só pôde estar aqui junto essa noite porque você cuidou de você e eu cuidei de mim. Nós tomamos banho, nós almoçamos, nós jantamos, nós dormimos, nós fizemos a barba. Você cuidou de você para você poder estar comigo. Eu pude cuidar de mim para poder estar com você. Eu sinto que falta isso, né? Que falta empatia, falta misericórdia, falta gentileza, sabe? A gente ser gentil consigo mesmo para poder ser gentil com os outros. Né? Assim, essa cultura da morte contribui para a falta de misericórdia. Acho que você chegou a uma amarração que fez muito sentido para mim. Lício, as suas palavras de despedidas, conforme a gente tinha combinado. E foi legal que a gente falou de gentileza, de cuidado, de empatia. Tolerância. Eu vou terminar, Erlanger, lendo um poema que eu gosto muito,
É de uma escritora indiana chamada Rup Kaur. Ela é uma escritora indiana que vive no Canadá já há muitos anos. E eu gosto muito desse poema dela. E olha que legal. Não é, parece coincidência, mas não é. Ela escreveu esse poema em 2017. Este ano foi um dos anos mais incríveis e mais difíceis da minha vida. Aprendi que tudo é passageiro. Momentos, sentimentos, pessoas, flores. Aprendi que amar é ceder. Tudo. E deixar que doa. Aprendi que a vulnerabilidade é sempre a escolha certa, porque é fácil mostrar frieza num mundo que nos impede de mostrar ternura. Precisamos aprender a focar no calor humano, sempre. Mergulhar nosso corpo nele e virar versões melhores para o mundo. Se não formos gentis uns com os outros, como é que vamos ser gentis com o desespero que mora em nós? Obrigado, Hernandes. Não, eu agradeço, Lício. Viva a vida. Que bom ter reencontrado você. E com essa nova vocação aí, você salvava almas, agora você está salvando vidas também. É isso aí. É isso aí. E, brigadíssimo. E fica o recado. A vida é um aprendizado que sempre vale a pena viver. Beijo enorme, irmão. Beijo, Lício. Até a próxima. Tchau. Boa noite para todos. Estão pedindo de novo o nome da poesia. O nome da poesia. O nome da poesia, O que o Sol Faz com as Flores. Que lindo. Rup Kaur. O que o Sol Faz com as Flores. Rup Kaur. Tá ótimo. Mais um beijo. Tchau, Lício. Beijo grande. Obrigado, hein? Abração. Fica com Deus.